Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos tem inovado em suas estratégias para aumentar o consumo de carne suína no Brasil, promovendo ações de marketing e parcerias com grandes empresas. Entre as iniciativas recentes, a Semana Nacional da Carne Suína, que traz a carne suína para o Dia do Consumidor. E para contar sobre as ações da ABCS, eu recebo a diretora de marketing, Lívia Machado. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? De Ponte Nova, Minas Gerais, Lívia Maria da Silva Machado fez do marketing e da estratégia seu palco no agro. Administradora de formação com especializações, encontrou na comunicação sua força e na suinocultura sua missão. Começou como secretária, mas sua visão a levou além, da Associação dos Suinocultores de Ponte Nova para o comando de um projeto nacional. Em Brasília, redesenhou a história da carne suína no Brasil, liderando campanhas que mudaram a percepção do consumidor e transformaram o mercado. Determinada e incansável, fez o consumo per capita saltar de 13 para 20 quilos por ano, movimentando bilhões na cadeia produtiva. Casada e motivada pelos sonhos, os seus, os de quem ama e os dos seus clientes, Lívia é protagonista, porque não apenas acompanha a mudança, ela a cria, a impulsiona e a torna realidade. Oi, Lívia, obrigada pela sua participação aqui, é um prazer te receber. Obrigada a você, né, e a todas as mulheres protagonistas do nosso agronegócio do Brasil. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Me conta um pouquinho sobre essa Semana Nacional da Carne Suína, né? De onde veio essa ideia, qual foi a inspiração e quais são aí os resultados dessa campanha? Bom, a Semana da Carne Suína, ela é hoje o case do nosso agronegócio e, de fato, é um primeiro projeto onde a gente tem aplicada o conceito de cadeia de valor. Então, nós temos produtores que, de fato, estão lá nas suas granjas, conectados aos produtores de ração, de milho, de soja, passando pela genética e chegando ao varejo. Então, né, a gente tem o conceito de cadeia de valor muito aplicado, onde de fato é muito importante que a gente veja, né? Levar o agronegócio para fora e não ficar com os conceitos para nós mesmos. E quando a gente fala de consumo, né, da carne suína, hoje qual é? Aumentou? Vocês já veem, né, essa diferença depois dessa Semana da Carne Suína? Quais são as próximas estratégias que vão ser adotadas para aumentar esse consumo? É muito interessante porque antes da gente falar de consumo, eu acho que já aproveitando aqui esse hub, né, eu gostei muito de aprender um pouco mais sobre o programa, já tinha ouvido falar. De fato, é um convite para todas as mulheres do agro. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre consumo, eu acho que é muito importante a gente pensar em percepção. Às vezes a gente fica muito conectado com o número, né? Aumentou, de fato, eu vou falar os números, mas o que a gente tem de resultado principal é a mudança de percepção da carne suína na cabeça do consumidor. Então hoje, quando ele pensa na carne suína, a gente conseguiu mudar essa forma. E é impossível você posicionar e aumentar o consumo de qualquer coisa se primeiro você não trabalha percepção, né? Que é o objetivo aqui que a gente está vendo, né? E vocês estão trazendo essa oportunidade para as mulheres. Então, o primeiro ponto é que a gente mudou a percepção da carne suína na mente do consumidor. E o segundo é que desde que a gente começou a olhar para as dores, dúvidas e desejos dos consumidores, o consumidor tem direito de perguntar sobre bem-estar animal. O consumidor tem direito de perguntar, eu escuto até hoje, a carne suína transmite cisticercose? Porque ele aprendeu lá no livro de ciências, né? Então, ao invés de eu afastar esse consumidor, eu trago ele para uma verdade. E nós hoje temos um consumo de 20 quilos de carne suína no Brasil, que era 13 quando esse trabalho começou. Então a gente agregou aí, né, mais de 15 bilhões de reais na cadeia de valor da suinocultura, simplesmente olhando para o ator principal do negócio dos produtores, o consumidor.
E Lívia, vocês também fizeram uma cartilha, né, que aumentou muito o consumo de carne suína nas escolas, na merenda escolar. Como é que foi essa campanha? Bom, o primeiro ponto é a gente pensar que a oportunidade de chegar a 40 milhões de consumidores formadores de opinião e a próxima geração, que esse é um outro ponto também, né? Acho que assim como o programa, a protagonista e as iniciativas que vocês têm feito nesse sentido, a gente está olhando para a próxima geração, a gente está conseguindo olhar para quem vem, porque muitas vezes nós viemos de um agro que olhava para o retrovisor, né? Então a gente olhava para um agro que olhava para o passado. E nós estamos aqui mudando isso, né? Homens, mulheres, eu acho muito legal, né, a protagonista ter esse viés de que não é só porque somos mulheres, é pelos resultados que entregamos, né? Então a gente conseguir olhar para frente e olhar para esses 40 milhões de alunos, grande parte deles matriculados nas redes das escolas públicas, e entender que muitas vezes a carne suína não está presente ali, né? Você tem outras proteínas presentes, mas você não tinha ali de fato o frango como uma opção para o consumidor. E aí o que a gente fez foi transformar isso e conversar com quem? Com as nutricionistas das escolas e com as merendeiras que preparam esse alimento, né? Porque um outro ponto que a gente não pode ter é a imposição. Exato. Por que eu tenho que colocar, né, na merenda escolar? Exato. E essa cartilha foi um sucesso e a gente tem conseguido construir a passos lentos, né? Porque educação é contínua. Como você bem colocou, essa percepção e a carne suína em vários nichos. E aí, como você falou, né, introduzir essa carne suína dentro da merenda escolar foi um desafio, você conversou bastante com as nutricionistas, mas você também tem que ter receitas, né? Então, o aumento do número de receitas com a carne suína também ajuda muito, né, a aumentar esse consumo. Sem dúvida, não só as receitas, como a indústria. Por isso que eu falei aqui muito do conceito de cadeia de valor. Né? Eu acho que no Brasil, e isso acho que esse programa ele dá voz a isso, nós temos que lembrar que agronegócio é setor produtivo. E nós, né, o setor produtivo representa 6% do PIB. Quando nós falamos em quase 30%, mais de 30%, 35%, a gente está falando de cadeia de valor. Aí a gente tem que considerar a indústria, o serviço. E para que a gente considere isso como cadeia, nós temos que fazer ações que não pensam só para dentro das granjas, das propriedades, mas que pensam nesse conceito como um todo. E a merenda escolar é uma baita oportunidade para isso. E como você bem colocou, as receitas, as opções de cortes, é uma cartilha que ela tem, por exemplo, o pernil picado, a paleta, que são cortes muito bons e que podem estar no dia a dia desses alunos com um custo-benefício muito bom. E outra coisa que a gente precisa também trazer é esse valor, né? O valor da carne suína hoje é bem atrativo para esse público que precisa da proteína, né? Sem dúvida. A gente tem dois conceitos aí, valor de preço e valor nutricional. Né? Então, quando a gente pensa primeiro nessa questão de valor nutricional, a carne suína é essencial na formação de músculos, essencial na cognição. Zinco, selênio são nutrientes que a carne suína tem e são essenciais para melhorar a nossa cognição. Então, você tem uma proteína com muitas vitaminas e nutrientes que são necessários, né, para todas as fases da vida, e você tem aí um custo-benefício, e além do custo-benefício, você tem muitos cortes similares à carne bovina. Então, hoje eu posso comer um filé mignon suíno, eu posso comer a picanha suína, eu posso comer cortes que eu encontro no bovino, e aqui deixa eu aproveitar para falar uma coisa, né? Unanimidade é burra, né? A gente precisa parar de ter essa questão do não, você pode consumir a carne suína e o frango e a carne bovina. Nós, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, fazemos um trabalho de promoção da proteína suína como o quarto maior consumidor do mundo, né? Assim, uma sanidade que é referência. Então, nós vamos falar de suíno. Mas eu não preciso, né, ser uma detratora de outras proteínas. Então, esse também é um trabalho nosso. Né? E fica aqui uma dica. Para o nosso agronegócio se transformar num agribusiness, eu acho que a gente precisa, de fato, respeitar, né, as outras cadeias, os outros concorrentes, os outros trabalhos, né, como esse programa está fazendo aqui. Eu sou muito boa no que eu faço, mas tem outras pessoas que também são. Exatamente, eu acho que a gente unindo, né, a gente tem um espaço incrível aí de crescimento. O Brasil, como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, a gente pode sim
dar voz a todas as proteínas, porque mercado não vai faltar, né? Pessoas e consumidores não faltam. Sem dúvida. E o consumidor, ele gosta de ser respeitado. Eu, como consumidor, eu consumo mais de um segmento de proteína. Então, por que não eu comunicar, eu falar isso com tranquilidade? Então, né, eu como protagonista do aumento do consumo de carne suína no Brasil, com muito orgulho, com muitas mulheres junto desse trabalho, desde o escritório da BCS Agro, né, eu não faço esse trabalho sozinha, assim como mulheres no varejo, mulheres nas indústrias, as veterinárias, as zootecnistas, as estudantes, né, as mulheres que vêm aí agregando o nosso agro. Então, é um trabalho de muitas mulheres, né, de muitos homens também que nos respeitam, e nos dão esse espaço, mas as outras proteínas também fazem um trabalho incrível. E planos para o futuro com a BCS? Sempre planos para o agronegócio, para o agribusiness. Eu acho que quando a gente pensa em futuro, o Brasil é certamente a bola da vez. Vocês estão muito atuantes nisso, vem aí a COP30. Nós, na suinocultura, estamos muito preparados, né? Quando a gente fala de sustentabilidade hoje, você tem 2 pilares importantes, né? Que a gente pensa aí na sustentabilidade hoje prática das granjas, que são os biodigestores, que aproveitam energia, que reaproveitam isso, e a redução aí, né, com os biodigestores que a gente tem dessa questão de carbono, que são os pontos principais de sustentabilidade. Então, planos para o futuro de discursos mais transparentes, mais realistas, menos idealistas, né, e que sejam mais sinceros mesmo na busca do equilíbrio, de atender aí as dores, os desejos e dúvidas dos consumidores. Muito obrigada, Lívia. A gente falou tanto da carne suína que eu fiquei até com vontade. Acho que hoje meu almoço vai ter uma carne suína. Bom, eu agradeço e quero aproveitar para convidar vocês todos para visitarem a nossa plataforma Mais Carne Suína, é uma plataforma de categoria. Então lá a gente não trabalha para as marcas, a gente trabalha para atender você, consumidor final, falando sobre saúde, sabor, nutrição, com muitas receitas. Então, tanto no Instagram aí quanto o site Mais Carne Suína para vocês. Muito legal. Obrigada pela sua participação, Lívia. Obrigada pelo convite. Bom, e no próximo bloco vamos explorar como as práticas inovadoras e sustentáveis estão transformando a pecuária, otimizando a produção e promovendo um agro mais consciente.